Olá a todos, mais uma vez a gente está aqui para discutir os casos, né, mostrar um pouco da nossa prática neurocirúrgica no dia a dia para vocês. E quero aproveitar para dizer que se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, é, qualquer coisa que vocês queiram dividir conosco, eu acho que vocês podem deixar aqui o comentário aqui na nossa página do YouTube. E quem sabe isso vira até um tema para o próximo episódio aí nossa interação aqui que a gente está fazendo. Então, mais uma vez eu estou aqui com o Dr. Felipe para a gente discutir os casos da nossa prática e tomar algum tipo de decisão. Né, Felipe? Isso aí, chefe. Prazer estar aqui com o senhor novamente. Então, esse aqui é uma paciente de sexo feminino de 37 anos que ela apresenta lombalgia importante, que já tem há muito tempo essa lombalgia. Então, é uma paciente que sempre fez atividade física, uma paciente com IMC bastante baixo, uma paciente magra, e que tinha uma lombalgia crônica, mas de um ano para cá essa lombalgia ficou muito incapacitante. E ela tem um pouco mais de dor do lado esquerdo, na região lombar dela, né? O exame físico dela, para você ter uma ideia da quantificação dessa dor, o VAS lombar dela é de 9 e a escala de Overstreet ela tem uma escala de 50, né, que é uma incapacidade considerada uma incapacidade severa. Respondendo esse questionário, né, de Overstreet. Ao exame físico, ela tem pouca expressividade, não tem sinais de radiculopatia, ela tem muita dor à mobilização da coluna lombar, principalmente em flexão, né? Ela refere também que tem dificuldade de sentar, de levantar e de, né, fazer as coisas do dia a dia. É uma paciente que eu acompanho há muito tempo, já fez muita fisioterapia e um tratamento conservador dela e em nenhum momento ela apresentou melhora com o tratamento conservador. E aqui são os exames dela que eu posso colocar aqui para você, para ver o que você acha, Felipe. Então, o raio-x lombar. O que eu vejo no raio-x lombar dela? Mais uma vez, ela é uma paciente jovem e tem lombalgia, né? Então, assim, tem pouca expressividade de L5 para cima, mas L5 a cima você já vê uma diminuição do espaço discal aqui e não tem estabilidade. Fez flexão, extensão e não apresentou instabilidade nenhuma. E é isso. O que você considera aí? Você acha que vale a pena pedir outro exame? Mostrar outro exame? O que você pode falar aí, sobre isso? Bom, uma paciente jovem tem uma dor lombar já de longa data. Uma dor que se intensifica com a flexão lombar, inclusive em momentos de se levantar e sentar, que são momentos em que a gente faz flexão. É uma dor que a princípio não tem radiação, né? Então isso leva a gente a pensar numa dor de etiologia discogênica, né? Um exame, uma ressonância magnética, a gente pode avaliar a natureza discal, as condições do disco, né? E a tomografia também vai ajudar para a gente poder fazer uma avaliação da anatomia óssea dela, né? Então aqui eu pedi a tomografia dela, não tem muita... Vou mostrar aqui. A tomografia dela não tem muita... expressividade, quando a gente vê aqui em L5S1, mas é um abaulamento discal, uma discreta estenose de canal aqui, uma pequena hipertrofia de ligamento amarelo e um abaulamento discal, né? Então vou mostrar logo a ressonância dela. Então aqui está a ressonância dela em T1, em T2, né? O que a gente percebeu aqui? O que eu levei em consideração? Assim, a despeito do raio-x, olha como eu acho a ressonância importante. O raio-x dela não é um raio-x tão expressivo, né? A não ser o espaço discal dela, né? Sim. Mas a ressonância traz mais informações de que é uma paciente com uma discopatia degenerativa um pouquinho mais avançada, né? Então a gente vê que ela tem muita hérnia de Schmoll aqui, né? Em vários níveis, né? Sim. Isso denota uma predisposição para discopatia degenerativa. Mas especificamente no disco L5-S1, você vê que o disco está com a diminuição da altura, você vê uma diminuição da altura importante, um abaulamento, né? Tem até uma rupturazinha de ângulo fibroso ali, né? Isso, a ruptura de ângulo fibroso, que eu acho que eu levo muito em consideração a ruptura de ângulo no sentido da lombalgia. Então, assim, toda vez que tem ruptura de ângulo, na minha prática, eu acho que a literatura também fala isso, é bastante associado com dor lombar crônica, né?
E assim, eu não pedi eletroneurografia para ela. Esse abaulamento e essa diminuição da altura, você vê que apresenta uma alteração de altura foraminal, então bilateral, ó, quando a gente vai ver aqui, ó, você vê que até o forame à esquerda dela está um pouquinho mais diminuído. De repente é por isso que ela tem dor mais à esquerda, né? Sim. Mas você tem uma redução de altura foraminal bilateral aqui quando a gente vê o exame e esse abaulamento com o RIS. Eu levo isso muito em consideração. Eu sempre acho que lombalgia é um problema menor. Na imensa maioria das vezes, eventualmente, vem uma paciente com lombalgia que eu considero cirurgia. Eu acho que essa paciente é uma paciente que eu considero cirurgia para ela, porque ela já fez fisioterapia, é uma paciente que se queixa muito de dor, uma paciente jovem, uma paciente magra, uma paciente que não fuma. Então, assim, o que ela vai fazer mais para melhorar essa dor? Ela já está magra, ela tem uma musculatura boa e tem bastante dor, então eu acho que uma dor refratária, uma dor refratária, fez físio e é isso. O que você considera aí, cara? Eu concordo com tudo que o senhor falou. Trata-se de uma paciente que tem uma dor refratária e já tem condições, o arsenal de tratamento conservador, ele já se esgotou no caso para ela, né? Então o que resta para a gente, pensando que a causa do problema dela é o disco, é uma dor discogênica ou dor derivada desse abaulamento discal, a terapia é uma substituição do disco, né? A gente tem que atuar sobre esse disco. Eu acho esse caso muito emblemático no sentido assim, eu acho que é um exemplo do que a gente tem que fazer como médico também. É o que eu penso muito isso. Porque, por exemplo, medicina é uma área que a gente tem que resolver os problemas. Mas a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Sim. Né? Então, é diferente de você ser um engenheiro, um mecânico, consertar um carro, você também trata o problema, mas você não tem que ver se aquela pessoa trabalha, se a família, entendeu? Sim. Então, acho que isso a gente tem que levar sempre em consideração. Então, quando você indica uma cirurgia, muitas coisas influenciam aquela indicação cirúrgica que você tem que fazer, inclusive a vida da pessoa. Então, eu procuro sempre indicar, na minha prática, eu acho que a gente tem que indicar aquilo que vai fazer com que o paciente retorne à vida dela plena, em todos os sentidos, o mais breve possível. Né? Então, eu raciocino muito dessa forma, quando eu estou tomando algum tipo de decisão cirúrgica. Para esse caso em questão, paciente com lombalgia, atualmente eu não tenho considerado muito a via posterior, né? Fazer uma artrodese lombar, posterolateral, convencional, descolando a musculatura, tirando o disco e colocando fazendo uma técnica lá, um TLIF, né? Que é colocar o queijo via transforaminal, e colocando parafuso pedicular. Para isso daí, eu considerei fazer o ALIF, um paciente com uma dor discogênica, né, uma dor oriunda do disco, lombalgia refratária. Então, o que eu cogito para essa doente é o ALIF. O que você acha disso aí? Você tem alguma opinião diferente? O ALIF é uma técnica, ela é muito específica, né? Não é... A abordagem posterior, ela durante a nossa formação, ela constitui muito mais o nosso dia a dia, né? Então, é comum a gente ver para esses casos também, como o senhor falou, uma abordagem posterior. Mas, de fato, essa abordagem anterior, o ALIF, ele resolve o problema, ele resolve essa questão discal com menos instrumentação, né? E com um acesso que, por não envolver a musculatura paravertebral, embora tenha suas peculiaridades, né, essa via, por um outro lado, poupa o paciente algumas morbidades associadas à via posterior, né? Para o caso de uma dor discogênica nesse nível, eu acho que o ALIF, sim, é uma técnica muito justificável. Né? Então, eu acho interessante uma coisa. Quando você está tratando de paciente com problema de coluna, você tem muita opção cirúrgica. Sim, né? sim. Muita opção cirúrgica. Então, existe a indicação médica, que eu acho que é muito importante, mas ela sempre tem que estar associada com a análise da vida daquela pessoa, né? Como é que a pessoa vive
no dia a dia dela. É uma pessoa que trabalha braçal, ela precisa voltar rápido ao trabalho, ela não precisa. É uma pessoa que vai fazer fisioterapia, é uma pessoa que não vai fazer fisioterapia. É uma pessoa que é engajada também no sentido de parar de fumar, de fazer exercício. E também, outro fator considerado é a experiência do cirurgião, né? Como tem muita opção cirúrgica de você fazer, um caso desse você pode resolver desde uma técnica percutânea, né? Uma tentativa de técnica percutânea, você pode tentar resolver dessa forma, né? Uma técnica percutânea, até cirurgias de fixação, ou até quem sabe tem algum outro cirurgião poderia propor um disco artificial para isso também. A paciente até que seria apta para isso. Mas eu gosto muito da técnica de Alif. Eu acho que você vai pela frente, né? O Alif é a cirurgia anterior, né? Você vai por via reto peritoneal, né? Você não tem o descolamento da musculatura, tem os riscos e as peculiaridades dessa técnica, como qualquer cirurgia. Então, por isso que a gente, levando em consideração os riscos, o cirurgião tem que fazer aquilo que ele tem mais experiência e que é melhor, que ele faz de melhor, né? Mas para esse caso aí, eu acho que o Alif é a melhor coisa e a gente pode fechar no Alif, então. Sim. Então tá, De acordo, chefe. então vamos fazer o Alif aí. Obrigado, cara.